Para esses dados sensíveis, se a gente perde esse controle, por exemplo, se esses dados vazam, o prejuízo para as pessoas pode ser incalculável e permanente. Então, é muito difícil você não descobrir alguém que pratica um crime pela internet. É muito difícil. Eu diria que... São rastros, né? Todas as transações digitais, todas as trocas de informação deixam rastros, né? Agora, você falou da Apple, Duda. A Apple lançou agora a versão 14.5 do sistema operacional do iOS, Sim. que mudou e começou a barrar os trackings, né? Diria, monitoramento de aplicativos de forma automática. Então, agora, os usuários vão receber a informação dizendo, olha, esse aplicativo quer tal informação, você autoriza, você vai ser ativo mais protetivo. Está uma polêmica enorme com relação a isso, inclusive. Mas é algo que eu defendo, eu acho muito positivo, dá muito mais segurança, transparência, vale a pena. Outro dia no Zoom, fazendo uma live de Zoom, a gente começou essa discussão e alguém falou, não, mas o botãozinho vermelho de recording, de gravação, não está ativado. Não precisa, você pode ter um programa de gravação dentro do seu desktop, você pode gravar pelo seu celular, enfim. Tudo hoje é gravado. Então a gente tem que evitar exageros, tem que ter educação, tem que muitas vezes respirar mais fundo. Uma brincadeira que a gente sempre faz, olha, tá com sono? Não use a internet, não interaja, não faça live com sono, não pegue. Tá com sono? Tá com sono? Né? Se alguém tiver com sono, tomando um vinho, tomando alguma coisa, assim também cuidado, né? Hoje eu bato um papo com o meu amigo Duda Nagli. Papo sem pauta. Falar um pouquinho de tudo, direito digital, enfim, o que está acontecendo. Voltamos, eu tive esse bate-papo com o Duda há um ano atrás. Voltamos agora. Vitória. Fala, doutor! E a você, Duda, uma saudação especial. Deixa eu ajustar aqui o meu frame, meu enquadramento aqui. Você que entende tudo de TV. Estamos alinhados, hein? Porque eu também estou aqui com a vista da cidade de São Paulo ao fundo aqui, ó. Tudo combinado, né? Tudo combinado. Nossa outra live que eu... Você tá bom, meu amigo? Eu estou muito bem. A gente se enrolou um pouco aqui na comunicação e acho que vale uma reflexão até em relação a isso, porque antigamente as pessoas marcavam um compromisso e como não tinha o WhatsApp, até o telefone fixo era chato de ligar e tal, marcou, estava marcado. Agora parece que surgiu uma nova necessidade de ficar confirmando sempre, né, via WhatsApp, para ver se realmente vai acontecer, porque as coisas estão tão dinâmicas e tão... Essa coisa do recalculando rota, né, o loading. Até a agenda sofre um pouco com esses efeitos dos novos tempos, né? Você sabe, Duda, que eu comungo com você desse pensamento. Combinou, está combinado, né? Se tiver algum imprevisto, que a gente descombina. Mas, enfim, a gente tem que se acostumar também com as novidades do mundo, né? Nessa época de pandemia. Estava até lembrando aqui, antes de você entrar, falando com o pessoal que estava chegando, faz mais ou menos um ano que a gente teve esse bate-papo, né? Mais ou menos um ano. Nossa. E eu lembro, eu não tinha pego Covid, você também não tinha pego Covid, a gente estava aqui batendo papo, né? Sim. E agora é um outro, aquele pensamento positivo que eu gosto de passar, agora é um outro momento. Agora nós temos uma esperança. As vacinas estão chegando, ainda que não com a velocidade desejada, mas estão chegando. E a gente tem aí essa luz no fim do túnel, literalmente, né? Sim, total. A família tá boa? Sabrina tá boa? Zoe, tudo bem? A Leda, minha querida Leda, sua mãe tá bem? Tá bem, tá todo mundo muito bem. E é como você falou, né? Agora parece que a gente tem uma esperança mais concreta, né? Alguns sinais, assim, de que a história vai melhorar. Eu acabei de assistir uma entrevista com o Dr. Zé Balos, muito inspiradora também, que ele fala muito de como os hospitais da linha privada que ele costuma trabalhar já estão conseguindo rearranjar ali os quartos com o atendimento para o Covid. Então, ficou uma coisa mais elástica e dinâmica. Então, ele está conseguindo atender melhor as demandas. Parece que a curva agora está dando uma diminuída, né? Então, muita gente sendo vacinada. A vacina está mostrando eficiente. Então, eu estou bem animado também. Eu acho que ainda vai demorar um pouco para a gente voltar ao normal, mas eu estou animado também. Eu tô achando que tem muitos indícios de que a situação está melhorando um pouco, assim. Se Deus quiser. E os churrascos? E os seus churrascos? Continuam?
muitos pretextos, né, para fazer um churrasco. Eu não sou muito de fazer essa coisa, dia mundial do não sei o quê. Aí, esse fim de semana teve o Dia Mundial do Churrasco. Aí, essa vez eu cedi, assim. Não resisti. Aproveitei e fiz um churrasco aqui em casa. Eu gosto. Vou fazer uma combinação com você aqui, ó. Quando passar, estivermos seguros e vacinados, ainda aqui com os nossos anticorpos, né? Aliás, uma coisa legal, Duda. Fiz o exame de anticorpos há 3 semanas atrás. Eu peguei Covid em julho do ano passado. Aqueles anticorpos neutralizantes estão lá em cima, 80%. Graças a Deus, né? Maravilha. Não caiu, enfim. Mas ainda aqui com isso, fica o compromisso meu contigo aqui da gente comer um churrasco juntos, tá bom? Maravilha, combinado. Você sabe que eu fiz esse exame também e o meu deu 22%, que é muito, teoricamente, baixo, né? Eu tive a infecção em novembro, mas aí conversando com meus médicos, eles falaram assim, provavelmente você não teve muita exposição nesses últimos meses, mas a memória celular, que seria o banco de dados, né? Agora fazendo gancho com o nosso papo aqui, né? Considerando que os dados são o novo petróleo e o corpo humano também tem uma coleta, um armazenamento de dados e com esses dados ele consegue, por exemplo, no caso de um contato com o vírus, né, novamente, como ele tem os dados armazenados na memória celular do sistema imunológico, ele consegue criar esses anticorpos neutralizantes, assim, tipo, não seria uma novidade de novo. Então, essa memória também de dados, que eu imagino que daqui no médio e longo prazo, eu acho que vai surgir uma nova economia em torno dos dados do corpo, que agora até esqueci a sigla, né? Tem a internet das coisas, tem a internet do corpo. E tem os dados sensíveis, os dados mais importantes, né, pela lei e também pela questão fática, são os dados sensíveis que são, até dentro do nosso tema aqui, os dados sensíveis relacionados à atividade de saúde, né, os dados médicos, os dados de biometria, né? A biometria pode ser biometria digital, pode ser essa biometria aqui de olho também, pode ser uma filmagem, pode ser um dado relacionado à vida sexual de uma pessoa, a raça, a cor, a religião, opção político-partidária. Todos esses dados, Duda, agora no Brasil, que a gente tem a LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, são dados mais importantes, né, sensíveis. Por quê? Sabe por quê, Duda? Porque quando esses dados saem do nosso controle, e esse eu diria que é o ponto principal da LGPD, é tentar dar para nós, que somos os titulares desses dados todos, o controle. Então, nós decidimos o que nós queremos fazer com esses dados. O nome técnico é meio diferente, chama autodeterminação informativa, mas o objetivo principal é esse. E para esses dados sensíveis, se a gente perde esse controle, por exemplo, se esses dados vazam, o prejuízo para as pessoas pode ser incalculável e permanente. Então, por exemplo, alguém tem uma patologia, tem uma doença, fez o exame lá e identificou uma doença crônica, por exemplo. Ou seja, ele vai ter essa doença o resto da vida, né? Se essa informação vaza, se esse dado vaza, a pessoa pode ficar marcada, né, para o resto da vida, pode ter problemas com relação a seguros, com relação a trabalho. Não que isso seja legal, isso é ilegal, não pode ter essa discriminação. Mas o vazamento pode levar a essa situação e é difícil de você conseguir fazer o vínculo da prova e depois recompor a vida dessa pessoa. Então, na linha que você falou no início, que os dados são petróleo, que é aquela máxima, né, que aquela comparação que muita gente faz, e hoje até a gente vai um pouco mais além, o dado hoje é quase que algo essencial, é como se fosse o oxigênio, né? Até, enfim, uma analogia de quão importante é mesmo o oxigênio. Todo negócio hoje, todo plano, toda inovação depende de dados pessoais. Né? Você vai saber o comportamento, vai poder identificar para onde vai o teu negócio, vender aquele produto ou serviço dessa, daquela forma, fazer a propaganda no Google, naquele site, no WhatsApp, em alguma rede social, etc. Tudo isso é relevante, pode definir o sucesso e o insucesso de qualquer negócio. Então, eu brinquei com você, por exemplo, do churrasco, né? Que a gente acompanha, me chama a atenção sempre você fazendo churrasco, porque eu gosto de churrasco, gosto de carne, você faz de um jeito legal, né? Tem também a questão sua do trabalho, etc. Mas me chama a atenção. Então, se for algo relacionado ao churrasco, eu sempre pergunto, Renato, você gosta de churrasco? Eu gosto. Isso é um dado pessoal? É um dado pessoal.
Você gosta de ver o Duda fazendo churrasco? Gosto. Tanto que a gente combinou aqui de você vai fazer churrasco pra gente. Vamos ver se essa carne é boa, né? Enfim, é isso que a gente tem que ter em mente hoje, que não dá mais para voltar. Então, esses dados pessoais serão cada vez mais realidade no nosso dia a dia. O problema, Duda, é que esses dados hoje estão vazando. Né? Então, é difícil você falar em proteção de dados. No meu dia a dia prático, quase que toda semana eu enfrento um vazamento de dados. E isso é muito crítico. Inclusive, ó, tem aqui uma pergunta aqui do Ana. Ó. Então, Renato, pergunta para o Duda como ele lida com fake news. Ó, vou encerrar desse dado aqui, já vou falar isso com você. Na verdade, o Duda me contrata e a gente que resolve fake news. Estou brincando, hein? Brincadeira. Mas só para terminar esse raciocínio, nesse momento aqui, conversando com você, nós estamos usando uma plataforma, um aplicativo que é o Instagram. E nós não estamos pagando nada por isso. E existem previsões, nos termos de uso do Instagram, da coleta de alguns dados, da audiência, por exemplo, do que a gente quanto tempo a gente vai ficar, quem está usando, etc, etc. E se isso ficar claro, está tudo bem. A questão tem que ficar claro, tem que ser transparente, o dado tem que ser o dado exato para aquela prestação de serviço, a gente não pode ficar coletando mais do que o dado necessário, enfim, e daí por diante. E a gente tem... Não, tem até uma máxima que desculpa interromper, mas tem até uma máxima que é assim, se você não paga pelo produto, é porque você é o produto, né? Literal, e nós somos, né? E não tem mais jeito. Não tem mais jeito, né? Então, o Duda, por exemplo, o Duda que tem 4 milhões e poucos mil seguidores, você é um produto muito valioso, né? E é um produto que, se você utilizar de uma forma muito técnica, você vai ter a contrapartida. Agora, eu até te perguntar isso, vou emendar com relação a fake news. Né? Então, imagine a seguinte fake news. Então, alguém invadiu a conta do Duda, né? O que isso pode gerar? E vou depois até contar uma historinha. E você me corta, Duda, porque eu começo a falar aqui e a gente não para, tá? Porque para mim é uma honra, porque eu tenho muito o que aprender aqui contigo. Muito bom poder bater esse papo assim, e ainda melhor poder conversar aqui numa live, porque eu acredito que as minhas dúvidas assim devem ser muito comuns assim para o público, né? E acho que esse nosso papo pode acrescentar bastante coisa ao pessoal que me acompanha aqui também. E o pessoal que te acompanha, imagino que já tenha um nível de conhecimento um pouco mais elevado, que seja um público um pouco mais qualificado nesse assunto, né, de proteção de dados, do que pode, o que não pode na internet. Então, acho que a minha função aqui, ao aprender contigo, é exatamente ajudar a digerir um pouco dessa informação para o público mais geral, assim, o público que não vive tão de perto ou não tem tanta experiência nesses assuntos assim relacionados ao direito. E essa é a parte legal, viu, Duda? Porque conversar com você que está acostumado com as câmeras, é muito didático e é interessado nesses assuntos, viu? Pessoal, deixar registrado aqui, o Duda, que eu já conheço já há algum tempo, já há alguns anos, ele gosta de temas técnicos. Por isso que a gente bate esses papos, né? Ele é diferenciado. Então fica até mais fácil passar para vocês, batendo esse papo e trazendo alguns exemplos. Então, da fake news, por exemplo, que seria um contraponto. Então, alguém falou uma mentira, plantou, né, uma mentira contra o Duda, contra mim, etc. Existem uma série de recursos legais, de mecanismos, para se gerenciar essas fake news, esses dados que não são corretos, né? Mas são medidas, são ferramentas jurídicas, legais, que dependem de mais dados. Olha que interessante. Né? A própria lei tem um detalhe nessa linha. Então, como gerenciar isso tudo? E tem a questão da internet, né, Duda, que é muito rápido. Então, às vezes, alguém faz um deepfake. Falando, já que a gente está falando das fake news, um deepfake. O que é o deepfake? Alguém faz uma montagem do Duda, comigo, pode ser comigo aqui, faz uma filmagem e distorce o que nós estamos falando. Então, coloca um outro áudio, procura modificar um pouquinho a movimentação dos nossos lábios e dá a impressão que a gente está falando algo que não falamos. E dissemina. Se for algo absurdo, exagerado, vai chamar mais atenção. Isso pode induzir certos comportamentos, o que é terrível para a sociedade como um todo. Obviamente vai nos prejudicar, vai prejudicar o Duda numa proporção muito maior, pelo nível de seguidores que ele tem, exposição, etc. E é claro que quem fez isso vai ser obrigado a indenizar, vai responder por alguns crimes, etc. Mas até chegar a identificar nessa pessoa... se for descoberto, né? Mais dados. Mas você sabe, Duda, que é muito difícil você não descobrir alguém que pratica um crime pela internet. É muito difícil. Eu diria que... São rastros, né? Todas as transações digitais, todas as trocas de informação ficam
deixam rastros, né? Deixam ali um... Por exemplo, ó, Duda, nesse momento, o Instagram, por exemplo, ele tem o IP, o número da minha conexão, o número da sua conexão, isso fica lá guardado por 6 meses, porque isso decorre de uma lei que a gente tem no Brasil, que é o Marco Civil da Internet. A gente brinca também do Wi-Fi, né? Então, quase todo mundo tem Wi-Fi em casa. Sim. E um alerta que eu faço, olha, muito cuidado quando você empresta a senha do seu Wi-Fi. Porque mesmo usando dentro de casa, alguém eventualmente pode praticar algum ato exagerado, até algum ato ilícito. Por exemplo, baixou um filme pirata. Hoje em dia é muito comum você ter esses monitoramentos, os filmes têm. Então, vou fazer uma pergunta assim, por exemplo, se chega alguém aqui, eu compartilho a minha senha do Wi-Fi para todo mundo que pede, que vem aqui em casa. Digamos que essa pessoa baixou um filme pirata, eu viro cúmplice? Eu sendo, a rede estando aqui, sei lá, da operadora, estando no meu nome? É o artigo 107 da Lei dos Direitos Autorais, que a gente junta com o 103, pode, entre aspas, virar cúmplice, você pode ser corresponsável, no aí sentido literal. Aí eu vou ter que provar que eu não estava participando desse crime. Vamos ter que fazer toda uma construção para dizer que você não tinha essa expectativa ou tomou alguma providência para tentar evitar isso. É a mesma coisa, vai uma analogia com um carro. Então você tem o teu carro, você empresta o teu carro, alguém bate o carro e machuca alguém, por exemplo. Você pode ser processado com o proprietário do carro também. Claro que quem causou o dano original, quem estava dirigindo, mas você pode porque você é o dono do carro. É mais ou menos a mesma coisa. Você é o cliente da operadora de telecomunicações, a conta está em teu nome, então você pode ser processado por isso. Mas isso é interpretado por um juiz, né? Aí que, exatamente. Então, o Wi-Fi é uma coisa mais ampla, sei lá, tem muita gente que frequenta um ambiente como uma casa. Então, se for uma casa com uma rotatividade grande de pessoas, provavelmente vai aparecer um número grande de IPs ali no registro daquele Wi-Fi ou naquele registro do roteador, eu não sei onde é que fica esse dado. Então, o juiz tende se tem muitas pessoas numa casa que frequenta muita gente, tudo isso ele vai mensurar e interpretar de uma forma... Cada juiz vai interpretar de uma forma, deve ser uma coisa meio caótica até, né? Mas olha que interessante, o IP vai ser um só, vai ser o IP daquela conexão contratada, que você ou eu contratamos. Tá, sim. Então, ali dentro do roteador é que a gente faz a distribuição. Então tem que saber, olha, isso foi para o roteador do quarto, ficou na sala, que horas foi, qual foi o dispositivo que fez essa conexão, porque a gente consegue ver. Né? Tecnicamente, você consegue, pela placa de rede, etc., ver quais são os dispositivos da casa ou se vem alguém de fora. Por isso que, às vezes, aí é mais para uso profissional, aqueles que fornecem esse acesso, há uma recomendação de que se faça a autenticação. Olha, eu vou dar a senha para esta pessoa que vai usar durante certo tempo. Sabe quando a gente vai a algum lugar público que tem um Wi-Fi e eles te dão aquela senha? Aquela senha... Um hospital, por exemplo, aquela senha tem um tempo de validade e é vinculada a um cadastro. E se acontecer isso, eu tenho como dizer, olha, eu sei quem foi e aí eu afasto em tese a minha responsabilidade. Se eu não tenho nada, em tese eu posso até, pelo menos, ser processado junto. Claro que no processo a gente vai explicar e daí por diante. Eu tenho até uma tese... Tem que explicar que o urubu não é meu louro. E outra coisa, se for uma vez só, não tem como controlar, né? Mas... algo reiterado que acontece várias vezes daquele mesmo IP, ou seja, a pessoa está tolerando, está sendo negligente, aí não tem jeito, aí vai responder, né? Não tem como. E se for um ambiente comercial, aí sim, mais do que nunca, aí nós temos leis que obrigam essas autenticações. Estou perguntando alguma coisa aqui, deixa eu ver o que é. Não, em relação às fake news, eu queria aproveitar e perguntar assim, qual que é a diferença de uma fake news, porque ao meu ponto de vista de leigo, fake news está muito associado a uma notícia oficial que foi publicada em algum lugar, portanto, daí news. Qual que é a diferença de uma fake news e um boato? Porque eu acho que esse termo foi muito usado aleatoriamente, então enfraqueceu o próprio significado original dele, né? Porque como leigo, eu imagino que news é uma breaking news, é uma notícia. Então, se não for no formato de notícia, seria um boato, não seria um fake boato. Um fake boato é redundante, mas sei lá, qual que é a diferença de um boato para um fake news, uma fofoca para uma fake news? É super importante isso que você está colocando, mas só um parênteses que a Roberta aqui me avisou, perguntaram se pornografia infantil pode ser investigada.
O pessoal pode, não só pode, como é reiteradamente, inclusive, de forma até propositiva e ativa pelas forças policiais. E nesses casos de Wi-Fi, muitas vezes acontece isso. Quando se identifica o endereço do cliente que está usando o Wi-Fi, é feita uma busca e apreensão de surpresa, né, naquele local. Então, existe muita investigação por esse terrível ilícito. Fake news. Agora eu vou citar o nosso amigo em comum, o Milton Jung, que há um ano atrás também, fiz uma live com ele, e ele falou, pô, Renato, fake news. Então, o que é fake não é news, né? O que é falso não é notícia, porque notícia é algo que representa um fato, então, em tese, é algo verdadeiro. Claro que você pode pôr a sua opinião ali, mas, em tese, está relacionado à atividade jornalística. Um jornalista pode publicar uma notícia falsa? Pode. É comum? Não tanto. Né? As fake news mais comuns que nós temos são aquelas preparadas. Uhum. Como é que se faz isso para se conseguir até uma propagação? Você monta sites com nomes parecidos com veículos jornalísticos. Seria uma mentira com uma cenografia, com toda uns ornamentos para dar uma impressão de que é uma notícia publicada, né? Exatamente. Uma mentira com Photoshop. Né? Tipo, uma mentira com Photoshop, uma mentira com arte gráfica. Exatamente, uma mentira com Photoshop. Foi boa, ótima definição. Vou usar nas minhas aulas, hein? Essa aqui é do tudo. Mentira com Photoshop. E aí parece mesmo que é notícia, mas parece não só para as pessoas que estão vendo, mas também para os buscadores, né? Para os softwares que fazem a indexação desse conteúdo. Sim. Então, por exemplo, o Google vai muitas vezes coloca, porque pela programação dos algoritmos, parece que aquilo realmente é uma notícia. Então, ele alcança uma certa relevância. Isso potencializa. É claro que isso gera um prejuízo, e esse prejuízo pode ser indenizado quando você identifica quem fez. E muitas vezes também, Duda, vai um alerta aqui para todos também, já existem várias decisões judiciais aqui no Brasil responsabilizando pessoas que repassam conteúdos ilegais. Não estou falando fake news, estou falando conteúdos ilegais que podem ser fake news, sabendo, isso é importante, né? A pessoa tem que saber minimamente que aquilo é uma notícia falsa, vai prejudicar uma pessoa, etc. Por exemplo, aquelas gravações clandestinas, né? Então alguém esconde uma câmera, a pessoa está numa situação íntima, você vê que é algo escondido, vê que é a intimidade de uma pessoa, ainda que você receba, em tese, você não pode repassar, porque você vai estar potencializando o dano à honra daquela pessoa. E aí você vai responder que você está ajudando a propagar, a machucar mais ainda aquela pessoa. Mas eu tenho que ter alguns elementos mínimos que demonstrem, né, que a pessoa tinha como saber. A fake news com formato jornalístico, né, ou como você falou mesmo, com frame, com Photoshop, às vezes não dá. Né, vem uma notícia diferente, etc. Parece que é uma notícia, eu só repostei, porque, olha, parecia que é verdade, o que você tem a dizer, etc. E aí que, vamos dizer assim, a coisa pega e alcança relevância e aumenta potencial. Por isso que nós temos hoje uma discussão muito intensa no Congresso Nacional sobre esse tema, com projetos de lei, inclusive, em andamento. E uma notícia nova que eu vou te dar, porque é muito fresquinho, isso nós não tínhamos no ano passado, quando nós conversávamos. Uhum. Os crimes contra a honra, e muitas vezes você inclui fake news nisso, porque você ofende a pessoa, difama, né, a pessoa, que é a calúnia, a injúria e a difamação, você difama a pessoa. Hoje, quando esse crime é praticado pela internet, a pena pode chegar até 3 vezes a pena base. Ou seja, vamos dizer, uma pena de difamação até 2 anos. Então, pode chegar a 6 anos. Então, hoje eu posso dizer, dependendo do potencial, a pessoa pode sim ser presa. Há um ano atrás eu diria que não, se ela não tivesse antecedentes, ela, no máximo, pagaria uma cesta básica, prestaria um serviço à comunidade. Hoje, provavelmente, se ela pegar a pena máxima, ela vai ser presa. Ou seja, a legislação está começando a alcançar a proporção que o fato real, né, exige, que é sempre um grande desafio, né? Trazer a lei aí para chegar próximo disso, etc. E uma coisa interessante, Duda, é do direito de resposta. Então, na fake news, por exemplo, alguém falou uma mentira para a gente, contra nós, que é inclusive, aí, enfim, um ilícito, etc. Mas eu não quero processar, eu quero só dizer que aquilo é mentira. Que no direito a gente chama de direito de resposta, né? Como é que eu vou fazer isso? Então, aquilo viralizou, né? Então, milhões de pessoas repassaram aquilo. Como é que eu vou fazer com que aquelas milhões de pessoas escutem o que eu estou falando? Olha só que desafio. Eu tenho direito, mas na prática eu não consigo executar esse direito, né? Como eu vou obrigar o
a plataforma colocar um link patrocinado, a chamar atenção, etc. Isso nós, eu diria, a sociedade, o mundo discute isso. Quem trabalha com essa coisa de anúncios na internet, marketing digital, criação de conteúdo, a gente sabe como é difícil fazer o nosso conteúdo chegar a um número grande de pessoas. Então, por exemplo, no caso de quando alguém faz alguma coisa de má fé, por exemplo, mesmo que não seja uma fake news, mas alguém noticiando alguma coisa a seu respeito, deturpando a premissa, por exemplo. Então a pessoa faz ali um escarcéu, faz um título, um clickbait ali, que a pessoa faz um título super chamativo, coloca aquilo em vários lugares, aquilo acaba sendo replicado em várias agências de notícia, e depois, se você quiser ir pontualmente pedindo um direito de resposta, muito dificilmente você vai conseguir o mesmo destaque, porque até você conseguir esse direito de resposta, o assunto não vai mais estar tão hypado quanto no começo. Então, acaba que você até consegue responder, mas ninguém vai ver. Você vê ali, às vezes, quando alguém quer criar uma notícia chamativa enfim, acaba conseguindo milhões de visualizações, você vai e faz uma resposta, tem alguns milhares, e olhe lá, né? Então, isso é muito complicado, porque a gente sabe como a internet funciona. O próprio nome internet já pressupõe que é uma rede, né? E a rede, ela, para ter uma sustentação, não adianta você ter uma estratégia linear. Se você fizer uma postagem linear, ela vai passar no meio da rede e vai cair. Para você conseguir que ela tenha uma sustentação na rede, você precisa atirar em vários pontos diferentes para ir prendendo na rede e você conseguir que aquilo chegue mais longe a mais gente. Então, eu imagino que isso daí seja um problema muito grande também, né? Nessa parte de fazer justiça nesses casos de direito de resposta e retratações. É um desafio, viu, Duda? Porque isso é injusto, né? Então nós temos que tentar equilibrar minimamente. Elas até perguntaram aqui se eu já repassei fake news. Já, sem querer. Né? Algumas vezes, inclusive. Mas eu tenho que cada vez mais, né, ter o meu filtrozinho aqui ativado, etc. Mas já repassei, algumas vezes eu consegui apagar, outras não. Mas sem a vontade de passar isso aí. Mas é um desafio, né, trazer a verdade efetiva para a rede. Mas eu acho que o grande desafio hoje é você, pelo menos, diminuir ou desincentivar aqueles que praticam a fake news, né? Como todo, de forma dolosa, e que acaba induzindo nós que não queremos passar sem querer passarmos isso. Mas teve uma pergunta aqui do VPN, se ajuda a colocar a VPN em casa, não para efeitos necessariamente de você identificar, porque na VPN, na verdade, você usa um IP de uma outra pessoa, que é quem está provendo a VPN. Um beijão para a Zoe aí, ó. Oi, Zoe, tudo bem com você? Ela está aqui com o cachorrinho dos priminhos aqui, visitando aqui em casa. Oi, Zoe! Eu sou o Mike. Tá... Oi, Zoe! Ó, tô lembrando a Zoe e o Mike, que é o cachorrinho, então eles estão fazendo uma farra aqui em volta. Então... Cadê o Mike? Mostra o Mike pra gente aí. Vem cá, aí, fácil. Vamos ver o Mike. O Mike ele é muito rápido, ele é filhotinho, então ele corre, ele é muito rápido. Já foi embora aí. Já foi embora. Mas desculpa. Eu tô lembrando dos meus filhos aqui, que eles agora já cresceram, mas tô lembrando, né? Tem um sócio meu, o Rony, que está com filhos pequenos agora, também na pandemia, tudo fechado, enfim. Mas é uma alegria, não é uma alegria? Nossa, uma alegria sem tamanho. Para mim, a prova de que tudo tem um lado bom na vida foi nessa quarentena, mesmo que uma super distopia, assim, a gente assustado, trancado em casa, um monte de privações, sem saber o que ia acontecer com o trabalho, com a saúde dos familiares e tal, mas pelo menos a gente ficou assistindo o crescimento da nossa filha de camarote, então é a prova de que tudo tem um lado bom para mim, assim. Isso já está treinando para o segundo e para o terceiro? Oh! Mas, Duda, ó, só para voltar do VPN lá, que teve aquela pergunta, não, quem usa VPN também dá para identificar, só dá um pouquinho mais de trabalho. E a gente estava... O navegador, eu uso um navegador no meu computador chamado Brave, que ele bloqueia alguns traqueamentos e anúncios e tal, e tem essa opção paga para você colocar um VPN, e eu estou nesse dilema, será que eu pago, será que eu não pago? E aí eu fui estudar um pouco mais sobre isso, aí eu descobri que ele protege, mas não protege tanto, né? Eu queria saber como
como é que a gente pode proteger um pouco mais a nossa navegação para não ficar, sei lá, eu ainda não sei como fazer como os dados são um novo tesouro, né? Eu quero saber como preservar ao máximo o meu tesouro. Eu nem sei ainda o que eu quero fazer com isso, mas eu estou pensando assim, como eu posso usar a internet de uma forma mais privada, assim. Eu queria te pedir alguns conselhos, assim. O que você recomenda para as pessoas que não têm um conhecimento tão avançado de tecnologia? Vou dar algumas dicas aqui, mas antes, cumprimentar a todos, que tem várias perguntas legais, né? O pessoal está participando aqui, não dá nem para acompanhar, mas aqui. Tem muita coisa legal. Parabéns para o pessoal que está acompanhando o nosso bate-papo aqui. Eu levantei uma caixinha de perguntas aqui também. Aí, ó, tem um filho de 12 anos e outra de 11. O que eu posso fazer para proteger eles a não usarem a internet? As normas do controle nacional funcionam para sites hospedados fora do país? Como é que eu faço para tirar meu CPF, RG, referência de inscrição de concurso do Google? Sorteio no Instagram é proibido? Um monte de pergunta aqui que até te convido aqui, aproveito para te convidar publicamente para você ficar mais inclinado a aceitar o convite, para a gente fazer uma nova live depois, para a gente seguir com esses assuntos todos, porque a minha curiosidade aqui é enorme sobre esse assunto e eu imagino que as pessoas que acompanham aqui também. Então, já planta a sementinha aqui para uma nova live depois. Só se for fazendo churrasco. Tô brincando. Respondeu. Então, a gente pode até pensar aqui, ó. A gente pode fazer tipo uma vez por mês um bate-papo e a gente vai atualizando a turma. Podemos fazer. Né? E aí a cada 2 meses a gente faz churrasco. Uma vez eu faço, outra vez você faz. Tá combinado? Combinado. Então tá. Eu quero fazer um treino funcional de futebol também, que eu fico vendo seus treinos de goleiro. E agora o meu cunhado se mudou para um prédio que tem um campinho de grama muito bonitinho. Falei, putz, eu vou pegar uma dica com o Dr. Opsi Bloom aí para fazer umas aulas de treino funcional. Só que a gente se conheceu jogando bola, né, no futebol beneficente. É isso mesmo. Então eu queria dizer pro pessoal aqui que, olha, o Duda joga muita bola, viu? Joga muita bola. Eu tô aposentado, pendurei as chuteiras. Eu joguei ano passado umas 5, 6 vezes. Esse ano eu não joguei nenhuma vez ainda. Tô com saudade. Joguei 4 vezes o ano passado, no finalzinho do ano, quando abriu, comecinho de dezembro. Eu tinha 5 jogos, mas aí no 4º jogo, eu quebrei o dedão do pé. Foi um treino mais dividida muito. Mas quebrei naquela, já quebrei tanta coisa que continuei até jogando. Até marquei um gol com o dedo quebrado, viu? Foi legal. Mas a gente gosta muito de esporte aqui. Aliás, pessoal, esporte é muito bom. Bom para a família, bom para o corpo, enfim. E além dos treinos de goleiro que a gente faz aqui, todo mundo gosta de jogar futebol, a gente faz aqui às 5h30 da manhã, sabia? Agora é crossfit, 5h30 da manhã, 3 vezes a semana, e as outras 2 vezes por semana a gente faz no horário mais normal, que é o horário das 7. A gente adora. Está convidado para vir treinar crossfit com a gente aqui. Traz a família, traz a Sabrina, traz a Zoe. Vamos fazer uma bagunça aqui, tá bom? Não, se eu convidar a Sabrina a fazer um treino de crossfit às 5h30 da manhã, ela vai entender isso como uma ofensa. Não vai nem entender isso como um convite. Mas é aquela história. Tudo é uma questão de costume, né? Deixa a Sabrina sem dormir 2 dias que ela vai dormir cedinho e acorda cedinho. Né? Aliás, um beijão aqui, um abraço também para a Karina. Que a Karina está acompanhando a gente aqui. Karina, ela adora você. Nossa colega. Uma honra. Mas, o que a gente estava falando mesmo, Duda? Já passou. Já era tanta pergunta que já passou aqui. Mas vamos voltar. Sorteio no Instagram. Lembrei. Sorteio no Instagram é proibido? O quê? Sorteio no Instagram. Então, dependendo do sorteio, quando o sorteio envolve alha é sorte, né? Você precisa de autorização da Caixa Econômica Federal. Então, e tem que ter supervisão, eles fazem uma... Como seria? Tem um procedimento que tem que ser seguido, senão você pode ser multado e até perder toda a renda uma parte da renda envolvida no sorteio. Sorteio tem que sempre tomar um cuidado a mais, que existe um procedimento específico. E se mudar para frase mais criativa? Porque outro dia eu fui fazer da marca de café que eu represento, e aí eu avisei o pessoal, falei, sorteio, eu não sei, vocês têm que conversar com o jurídico de vocês, mas eu aconselho a gente mudar para a frase mais criativa. Em vez de sorteio, foi uma interpretação nossa, né, subjetiva. Aí não tem problema, porque acontece, o problema está na sorte, no alha, né? Então a gente não tem critério, não tem nada.
Então, aí quando tem sorte que precisa ter um cuidado maior. Mas você tinha me perguntado, Duda, do que é importante, eu lembrei, de dicas, né, de como sim. ter uma segurança maior. Antigamente a gente falava usar antivírus. Hoje não. Hoje o mais importante, além da percepção, da desconfiança, né, de evitar exageros, coisas que fogem ao normal, é deixar os sistemas, os softwares, os aplicativos atualizados, porque as correções das vulnerabilidades são feitas pelas softwares houses na atualização. É super importante, tudo que for possível deixar ativado para atualizar automaticamente é importante. Lembrando também não clicar links, etc. E, como a gente tem muita fraude de WhatsApp, etc., uma boa parte dos aplicativos, eles têm a funcionalidade da dupla autenticação. O que é dupla autenticação, pessoal? É usar não só o login e a senha para acessar aquele sistema, aquela plataforma, mas usar uma segunda senha, aquela que vem no SMS ou aquela que a gente habilita num segundo aplicativo para, como se fosse o tokenzinho, igual o token do banco, que ela dura 1 minuto, depois troca, etc. Isso ajuda demais e diminui aí o número de fraudes, o número de problemas. Nossa, então, e a gente de máscara o tempo todo, eu uso muito reconhecimento facial, então toda hora que eu estou de máscara é um saco, porque com a ressalva, o Apple Pay, quando eu vou pagar no cartão, quando ele vê que está de máscara, ele já automaticamente já muda para o código. Então, por exemplo, a confirmação do WhatsApp fica confirmando 3 vezes, não lê, aí aparece o código. O Apple Pay foi o primeiro sistema de reconhecimento facial que eu notei assim na minha usabilidade normal, que já está direto oferecendo código. Ele já deve ter feito essa correção, né, na leitura ali, e aí já de cara oferece a possibilidade de digitar o código. E eu achei isso atencioso e bom, assim, prático. Agora, você falou da Apple, Duda. A Apple lançou agora a versão 14.5 do sistema operacional do iOS, sim, que mudou e começou a barrar os trackings, né, diria, monitoramento de aplicativos de forma automática. Então, agora, os usuários vão receber a informação dizendo, olha, esse aplicativo quer tal informação, você autoriza, isso vai ser ativo mais protetivo. Está uma polêmica enorme com relação a isso, inclusive. Mas é algo que eu defendo, eu acho muito positivo, dá muito mais segurança, transparência, vale a pena. Então, ficam aí algumas dicas de proteção. Estou lembrando aqui do iOS da Apple, que foi bem. Tem uma pergunta que veio aqui, ó, como se portar nos WhatsApps, né? Muita gente perguntando aqui, é verdade, sobre o WhatsApp. Uma dica, né? Tudo aquilo que a gente coloca em qualquer grupo, em qualquer lugar na internet, alguém pode estar copiando, estar filmando, estar fotografando. Outro dia no Zoom, fazendo uma live de Zoom, a gente começou essa discussão e alguém falou, não, mas o botãozinho vermelho de recording, de gravação, não está ativado. Não precisa, você pode ter um programa de gravação dentro do seu desktop, você pode gravar com o seu celular, enfim. Tudo hoje é gravado. Então a gente tem que evitar exageros, tem que ter educação, tem que muitas vezes respirar mais fundo. Uma brincadeira que a gente sempre faz, olha, tá com sono? Não use a internet, não interage, não faça live com sono, não pegue. Tá com sono, né? Se alguém tiver com sono, tomando um vinho, tomando alguma coisa, assim, também cuidado, né? Eu acho que tem que partir do princípio que está tudo sendo gravado, né? Exato, e grupo no WhatsApp, às vezes, tem aquele contato mais ácido, né? Então, alguém critica, você fica meio com raiva, diz, não, respira, segura, deixa para o dia seguinte, se der. O dia seguinte é a melhor coisa que tem, né, Duda? O dia seguinte muda tudo. Às vezes você está com raiva, você dorme, esquece. O sujeito não estava no dia bom, etc. Vamos ligar para ele, vamos fazer o contrário, bate um papo, você ainda fica amigo, enfim. Então, muita calma, muita paciência. A internet era dinâmica, mas na interação exige muita calma, muita paciência. Então, essa é uma dica importante para dar também. Quer ver, Duda? Deixa eu ver aqui. Passou uma... Deixa eu ver se eu vejo. Não, muito. Agora eu vou falar de um drama pessoal. Tem muito Instagram da minha filha, Zoe Oficial, até com o nome completo, Zoe Sato. E aí, quando é relacionado a crianças ainda, as fotos, por exemplo, eu publico fotos no meu Instagram da minha filha. Então, teoricamente, essas fotos publicadas por mim, pela Sabrina, pelos avós e tal, então já estão teoricamente liberadas, já tem um aval para aquilo ser publicado e tal. Mas, primeiro, pessoas criando perfil em nome de uma criança, no caso da minha filha. Como é que fica a legislação em relação a isso?
E outra coisa, como é que as pessoas podem livremente usar as fotos publicadas no Instagram? Por exemplo, se alguém for fazer uma notícia a meu respeito, um site quiser fazer um artigo a meu respeito, ele tem a liberação automática de usar as fotos publicadas por mim no Instagram? Porque muitos sites e programas de TV perguntam, você autoriza? Mas muita gente não pergunta e sai usando, né? E aí Olha o Luiz Durso aqui. Olha o Luiz Durso aqui dando parabéns pra gente aí. Grande Luiz Flávio. Aê! Grande criminalista, ex-presidente da OAB, nosso amigo, fantástico. A gente marcou uma live também. Vai ser minha mãe, eu, ele e o filho. Nós 4 vamos fazer uma live também juntos. Tive a honra de ter o Luizinho Durso trabalhando, foi estagiário, trabalhou comigo. Uma honra, uma família muito querida, viu? Muito querida. Muito. Quando você estiver na live, fala, Renato, mandou um abraço digital, em tempo real. Até rimou. Mas, vamos lá, das fotos, né, que você perguntou. Sim. A foto, para uma matéria jornalística, dentro do contexto, não do uso da foto em si, você até pode fazer. É uma exceção lá no artigo 46 da Lei dos Direitos Autorais. E é interessante porque você mistura, no exemplo da foto, o direito de imagem, né, que é o direito da gente estar aparecendo de uma forma que não afete a nossa honra, e ao mesmo tempo o direito autoral. Só que o direito autoral vai para o fotógrafo, para quem tirou a fotografia. Então, qualquer foto que você tirar, Duda, o direito autoral ele é seu. A lei é assim, tirou, você fez um texto, você tirou, você fez uma gravação, já é automático, você já tem o direito autoral. Isso não se confunde com a retratação da exposição da imagem daquela pessoa que está ali dentro daquela fotografia ou daquela cena. São duas questões diferentes. Mas estou usando o teu exemplo que é para uma atividade jornalística. Alguém vai usar, por exemplo, para fazer uma outra obra e eu vou colocar a foto do Duda, da Zoe, da Sabrina, porque eles são famosos e isso vai dar mais audiência. Vou ter um ganho comercial direto e indireto. Isso não pode acontecer. Isso é uma violação do direito autoral. Você fará jus a uma indenização. No caso, vocês 3 farão jus a uma indenização. Teve um caso, dos primeiros casos aqui no Brasil, um caso que na época foi mais de R$1 milhão, isso uns 30, 40 anos atrás, abertura de uma novela, foi usada a imagem de uma moça na praia, uma moça bonita, com corpo bonito, etc., se não me engano, era Enoli Lara, o nome dela, enfim, o que gerou uma discussão interessante e uma indenização pelo direito de imagem, nesse caso, não direito autoral, porque não foi contra o fotógrafo. Isso com relação ao uso em si jornalístico, do ponto de vista jornalístico. Você perguntou também do perfil falso. Não pode criar perfil falso, além de descumprir o termo de uso das plataformas, isso pode ter consequências de uma indenização na área civil. Olha, alguém criou uma conta e pessoas, achando que a conta era minha, fizeram comentários, interagiram, perguntaram coisas, eu não respondi, etc. Ou alguém respondeu de forma agressiva, enfim, prejudicou a minha reputação, eu vou fazer jus à indenização. Além disso, pode ser também o crime de falsa identidade. Existe uma tese nessa linha também. Então, criar perfil falso, ainda que seja, em algumas situações, algo, entre aspas, com as aspas bem grandes mesmo, comum, é ilegal. Isso não pode acontecer. E hoje quase todas as plataformas exigem, para a interação nas redes sociais, que você dê as informações corretas da pessoa, da identidade verdadeira. Então, nós temos uma série de consequências. Aí muita gente pergunta, mas por que a gente não tem tanto processo, tanta investigação? Porque são milhares de infrações. A internet veio muito rápido. Agora, aquele que... né? Uma quantidade inabarcável de perfis. É um absurdo. Agora, aquele que sofreu isso pode ir ao judiciário, pode abrir um inquérito policial, pode ir atrás dos seus direitos, como de fato existem hoje assim, centenas de milhares de decisões judiciais no Brasil. O Brasil tem um repertório muito rico de combate às infrações praticadas no direito digital. É claro que isso não é proporcional ao que realmente acontece, mas existe. O mundo digital não é um mundo sem leis. Pelo contrário, a gente tem muitas decisões. Hoje em dia, tudo que a gente fala praticamente está envolvendo o direito digital, desde das provas, né, das buscas e apreensões, dos prints de WhatsApp, que a gente conversou aqui, das indenizações, né, das fake news, das invasões, dos vazamentos de dados, tudo isso acontece no mundo digital. O que a gente faz aqui agora, né, todo mundo participando aqui, assistindo também com seus dispositivos, é tudo digital. Agora, tem uma coisa, né, que acho que até a gente conversou no ano passado, e olha como uma coisa é vulnerável, que se a gente tirar, cai tudo. Né? Cai tudo, ninguém interage mais, ninguém fala mais nada, já era. Que é energia. Acabou a energia, é só fazer churrasco. Né? É só para churrasco.
né? Enfim. Não, e tem um mercado que é só uma curiosidade, assim, existe também nesse assunto, assim, tem um mercado de as pessoas criam um fã-clube, aí cria um fã-clube da minha filha, cria um fã-clube meu, e aí depois que o fã-clube já tem 50 mil, 100 mil seguidores, eles vendem esse perfil para alguém a um preço X, e aí a pessoa troca o nome do perfil, apaga todas as fotos antigas, e do nada você vê, você tá... Porque isso aconteceu comigo quando eu fazia a novela do SBT, que era uma novela infanto-juvenil, e aí eu segui um monte de fã-clube da novela, que foi a época que eu descobri a interação com o público e tal. Então eu fiquei bem fascinado, bem ativo e tal. Eu seguia todos os fã-clubes e interagia com todo mundo. Aí do nada eu estava seguindo um cara de cueca. Quem é esse cara? Não faço ideia quem é esse cara. Aí eu descobri que era um fã-clube da novela que vendeu para um influenciador e tal. Aí o cara começou a postar as fotos ali. Aí eu tomei aquele choque de realidade e aprendi, né, duramente, que acontecia esse tipo de coisa. Aí eu passei a ficar um pouco mais frio com a interação com esses fãs-clubes, assim, com esses perfis, assim. Isso acontece muito, inclusive. E é um desafio, né, Duda? Porque, por exemplo, uma pessoa pública como você, fazer esse equilíbrio é difícil. Muita gente elogia, muita gente critica, enfim, tem esses ataques. Hoje em dia todo mundo tem que ter uma gestão digital, principalmente as pessoas que têm mais notoriedade, né, nas plataformas. E é algo cada vez mais comum. Hoje a gente fala aqui no Instagram, daqui a pouco, por exemplo, você lembra não sei se você chegou a usar o Clubhouse de voz, né? Eu usei por semana. Usou? Começou com força total. Sim. E depois foi parando, agora tem nichos, né? Que usam, enfim, de debates e tal. Primeiro tem a curiosidade, depois tem nichos. Porque ali você tem que ficar atento, né? Vendo que todo mundo que entra, que fala, etc. Não dá para fazer duas coisas, você também não vê, mas você ouve. Eu até acho que é melhor que teclar, mas é um ambiente que ainda, eu diria que não se adaptou. Mas o próprio Facebook está já estudando e, se não me engano, testando salas de voz. Vamos ver o que vai dar, o que vai acontecer. O que eu achei legal do Clubhouse, uma ferramenta assim que acho que é pertinente ao nosso papo, quando eu fui fazer um print de tela da única sala que eu participei, com o Vitor Belfort, falando de família, muito legal e tal, o assunto, e aí eu fui fazer um print que eu queria mostrar para a sala, então eu fiz uma gravação de tela. Aí o próprio Clubhouse notifica todos os participantes que eu estava gravando, eu fiquei com maior vergonha na hora, assim, porque do nada, né, sumariamente, né, apareceu ali uma notificação para todo mundo que eu estava fazendo a gravação, e como eu não tinha pedido autorização, foi uma coisa que eu fiz sem pensar automaticamente, depois eu vi. Realmente não era de bom tom fazer isso, já que não tinha um acordo prévio, né, de que mesmo que tudo o que a gente faz na internet pode e provavelmente acaba sendo gravado e publicado fora dali e tal, então eu achei interessante isso. O Clubhouse faz isso, já o Instagram não faz, o Facebook também não. E tem uma coisa que, desculpa emendar também, mas uma coisa que é parecida, mas que eu fico com raiva agora como proprietário do meu telefone. Uma vez eu fui fazer print do Netflix, assistindo no meu telefone, um print de tela de uma série qualquer, agora eu não lembro qual. E aí o Netflix faz o print, mas sai tudo preto. Aí eu falei, o meu telefone prefere obedecer o Netflix do que obedecer a mim, que teoricamente sou o dono dele. E aí fiquei num dilema, assim, será que os aplicativos, eles têm esse direito de, sei lá, os aplicativos / sistema operacional e hardware também, os aparelhos, têm esse direito de passar por cima dos seus proprietários? Ou seja, de quem é o telefone? A quem ele deve obedecer? Ele é um robô. Ele tem que obedecer a quem, né? Fica uma coisa muito complexa, filosoficamente falando, né? Isso, Duda, isso está dentro dos algoritmos, né? Dentro da programação. Em muitos casos é legítimo, sim, está na lei dos direitos autorais, dá para fazer. De escurecer a tela, enfim, pedir o acesso, até monitorar, e isso acontece. Mas você estava falando dessa questão, você deu um exemplo antes, que agora me... Clubhouse, de fazer uma gravação de tela. Isso, que eu queria dizer o seguinte, olha que interessante. Pela lei é discutível você não permitir que você grave uma conversa que você está participando, porque isso é legítimo, né? Você Sim. gravar qualquer conversa que você esteja participando é legítimo, o Supremo Tribunal Federal já decidiu sobre isso, tá?
E é interessante também, porque você está tendo um bloqueio ali na plataforma, mas nada impede de você... Não, mas ali ele não bloqueou, ele só notificou todos os outros participantes que aquela gravação de tela estava acontecendo. Eu achei aquilo interessante. É interessante, mas também não impediria de você, por exemplo, fazer a mesma gravação com um dispositivo do lado. Por exemplo, pega o telefone da Sabrina e grava com o telefone da Sabrina. Agora, o seu print que gerou essa notificação foi um print nobre, né? Foi um print com categoria, que foi do Duda Nagel. Então, por exemplo, se eu estou lá, poxa, o Duda gostou aqui do ambiente e gravou. Então, eu veria de uma forma positiva. Eu falo, tá legal aqui o bate-papo. Mas, é claro, depende de cada situação, né? Mas Duda, eu vou ter que pedir desculpa, você tem que ir, né? Estou no limite do meu horário. Desculpa por ter estendido, eu me empolguei aqui, a gente tinha combinado de encerrar isso. Não, mas eu também empolguei aqui, é sempre bom conversar contigo e tá feita a combinação. Vamos ver se a gente faz aí uma vez por mês. Vamos. Pra gente atualizar, bater esse papo gostoso, a gente tem essa empatia, fica bom. Sim, você topa? Então e tá combinado. Já te peço autorização para publicar essa conversa no meu canal do YouTube e no meu Facebook também. Autorizadíssimo, uma honra, tá bom? Então, um abraço para todo mundo em casa, um beijão para tua mãe, tá? Um novo beijo aqui para Zoe, para Sabrina, para todo mundo. Fiquem com Deus. Também. Vamos conversando e já estou aqui com água na boca para o churrasco. Sim, manda beijo para a família toda também, fique com Deus também. Boa noite, pessoal. Foi ótimo aí participar dessa conversa com vocês e até a próxima.